Calorosas saudações e Marcos Mendes disse que os comunistas, o PCP, estava tudo louco porque apoiaram Nicolás Maduro e a Venezuela. Ora, maluco, sabem quem é que era? Era eu se começasse um vídeo sem vos pedir para meterem like nele. Portanto, aproveitem esse fator para meterem gosto no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. Tem o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e as minhas redes sociais no Instagram, Twitter, TikTok, essas coisas. Este é o arroba e tem os links na descrição. Ora, Marcos Mendes teceu comentários sobre o facto do PCP ter apoiado Nicolás Maduro. Não é assim tão surpreendente, não é? Mas ele ficou surpreendido. E eu, por acaso, fiquei surpreendido com o facto dele ter ficado surpreendido. Enfim, é muita surpresa. Vamos ver. Claro, nada de estranhar. A única coisa que é de estranhar é a dimensão desta fraude eleitoral. Porque isto parece uma fraude eleitoral nas eleições na Venezuela do tamanho da Torre dos Clérigos. Basta ver, por exemplo, o El País, que é um prestigiado jornal espanhol que fez um conjunto de análise e de contas com base em dados a que teve acesso e que conclui que Maduro terá perdido em todos os estados da Venezuela. Portanto, isto é uma fraude eleitoral de uma enorme dimensão. Mas não é de estranhar. E por isso é que o regime de Maduro boicota o acesso às atas das mesas de voto, porque não quer transparência. Por isso é que há detenções e detenções em massa, porque evidentemente quem contesta vai imediatamente para a prisão. E só uma coisa. A questão da Venezuela, claramente que era preciso que as atas fossem divulgadas e etc, etc, e essa história institucional e burocrática toda. Eu compreendo tudo isso. Mas só o facto do gajo que manda no país vir dizer: pá, se eu não ganhar, eu faço um banho de sangue e uma guerra civil, eu acho que pelo menos é indicativo que isso poderia acontecer, não é? É que reparem, mesmo em regimes ditatoriais onde havia eleições fictícias, statements desses não foram feitos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que mesmo em regimes autoritários... Olha, aqui em Portugal, por exemplo, o Salazar também fez eleições fictícias, como sabem. Mas o Salazar nem sequer chegou ao ponto do Maduro de dizer: epá, eu faço um banho de sangue e uma guerra civil. Ou seja, tendo em conta que numa ditadura autoritária como na Venezuela, pior do que outras, como no caso da portuguesa e etc., em que ele próprio assume que faz um banho de sangue, coisa que outros ditadores nem sequer chegaram a fazer, ou seja, era mau, mas nem chegaram a um nível tão mau, como é que nós ainda podíamos estar à espera de algo bom, não é? Pá. Por isso é que os países, praticamente os únicos países que reconheceram a vitória de Maduro, são os do costume, a saber, a China, a Rússia, Cuba, Síria, a Bielorrússia, Nicarágua, ou seja, as autocracias do costume. Agora, eu de facto sublinho, nada disto é de surpreender, é de estranhar, porque as ditaduras são mesmo assim. E só à parte, vários países da América do Sul não são propriamente antípodas do regime venezuelano. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, não são autocracias como a Rússia ou a China, certo? Mas não são democracias plenas e têm alguma simpatia pela República Bolivar venezuelana, não é? Portanto, o Brasil, o Peru, que todos esses até disseram: epá, isto, desculpem lá, mas há aqui qualquer coisa que não está certo. As ditaduras fazem eleições, mas fingem que são eleições livres e justas. Não são. São um simulacro de eleições. E nós já tivemos isso em Portugal antes do 25 de Abril de 1958. Com as eleições de Humberto Delgado aconteceu basicamente a mesma coisa. Exato. Portanto, sendo que ele acabou por ser assassinado pela PIDE uns anos depois. Doutor, como é que Exato, não é? Portanto, mais tarde... avalia a reação do Partido Comunista Exato. Português e que tantas críticas lhe mereceu de vários quadrantes? Aqui, sabem que o exemplo do Salazar é bom, porque o Salazar não chegou a dizer que ia fazer o que... Ou seja, o Salazar e a polícia política não chegavam a dizer publicamente aquilo que iriam fazer, não é? Portanto, para se descobrir o que é que se ia fazer era mais complicado. No caso do Maduro, não. Porque ele dá conferências de imprensa a dizer o que é que vai fazer. Diz que vai proibir o WhatsApp, diz que vai proibir redes sociais, que se fores contra o governo és preso, vai fazer uma guerra civil, mata-vos a todos e há um banho de sangue. Ou seja, é que se antigamente ou outros ditadores faziam as coisas pela calada e portanto até era um bocado mais difícil descobrir-se aquilo que se tinha a descobrir. Aqui não. O homem mostra à frente de toda a gente e nós ainda estamos aqui a tentar perspectivar e perceber se tal fez ou não. Eu acho que o Partido Comunista, claramente, entrou num processo de loucura completamente suicida.
loucura por um lado e suicídio por outro lado. Recordando às pessoas, o Partido Comunista veio logo a seguir à eleição saudar Maduro, saudar o seu regime e congratular-se com a sua reeleição. Uma coisa que até foi contestada pelo Partido Comunista da Venezuela, que perguntou ao PCP se o PCP não sabe que os trabalhadores na Venezuela e os sindicalistas na Venezuela são terrivelmente maltratados pelo regime. Portanto, o PCP levou até um puxão de orelhas do seu homólogo Partido Comunista da Venezuela. Portanto, eu diria que, por um lado, o Partido Comunista, nestes últimos tempos, perdeu completamente os princípios e a vergonha. Não. Os princípios do Partido Comunista são estes. É aqui que ou seja, eu concordo com a análise do Marcos Mendes quando ele condena isto na questão do PCP ser completamente ridículo ao apoiar o Maduro e saudar a eleição e etc. Essas coisas, tudo ok. Agora, eu aqui discordo. Estes sempre foram os princípios do PCP. Ou já nos vamos esquecer que o PCP, ainda na década de 80, ainda se vivia um bocado no sentido do receio porque a União Soviética ainda existia e tinha o apoio político do PCP. Vamos esquecer que o PCP continua a apoiar Cuba? Vamos esquecer que o PCP tem uma grande simpatia, ainda hoje, por aquilo que é a doutrina tradicional ortodoxa marxista, nomeadamente do Vladimir Lenin, um sanguinário completo na história da União Soviética? Pesquisem, para quem quiser investigar, as mortes que existiram a seguir à Revolução Russa de 1917. O que é que aconteceu? Os banhos de sangue autênticos. E esse mesmo Vladimir Lenin que o PCP faz questão de saudar no seu aniversário. Eles depois tentaram apagar isso, mas eu até tenho vídeos aqui com os prints. Pesquisem no canal, devem encontrar, ou até na net. Isso foi muito falado na altura. Portanto, estes são os princípios do PCP. O PCP não mudou. As pessoas é que se esquecem que o PCP é assim. Porque eles estão cada vez mais pequenos. E iam desaparecer. Mais cedo do que tarde, mas vão desaparecer. Porque há cerca de 2 anos foi o apoio a Putin por causa da guerra na Ucrânia. Agora é o apoio a Maduro e esta eleição que é uma completa fraude eleitoral. E o PCP perde os princípios por esta razão. Isto é um regime na Venezuela que já levou a que 7 a 8 milhões de venezuelanos saíssem do país porque não têm condições dignas para viver. Isto é um regime que tem milhares de presos nas cadeias apenas por delito de opinião porque discordam do regime. Mas os regimes que o PCP sempre apoia... Não é de agora. A questão é mesmo esta. Não é de agora. Esta lenga-lenga que o PCP lutou pela democracia. O PCP não lutou nada pela democracia. O PCP lutou por um regime oposto ao do Salazar. Que não é propriamente uma coisa que seja fidedigna de uma democracia liberal, institucionalizada, desenvolvida. Não é. Não é. Porque os exemplos pelo qual o PCP se inspira, todos eles no estrangeiro, todos, volto a frisar, todos, são ditaduras ou autocracias. Todos eles. A Venezuela, a União Soviética, a China, Cuba. E só aqui uma parte, eu não compreendo o porquê do PCP ainda apoiar a Rússia, porque a Rússia não é de todo comunista. Eles talvez tenham um bocado de saudosismo da União Soviética, porque foi efetivamente o primeiro regime que institucionalizou, politicamente falando, as primeiras ideias do comunismo. Há a questão da Revolução Francesa, em primeiro lugar, mas politicamente falando e nacionalmente falando, foi na União Soviética em 1917. Agora, aqui a questão é, a Rússia de hoje em dia não é a União Soviética do passado. Aliás, ideologicamente, nem se assemelha muito ao comunismo. É uma autocracia na mesma, sim. Um regime híbrido autocrático, certo? Mas não é todo comunista. Pelo contrário. Portanto, isto é só mesmo porque é contra os Estados Unidos. Não é? Eles vivem com aquelas palas ideológicas na cabeça que aquilo não olha para mais nada. Estão a ver? Portanto, se eles fossem um jogador, era um pai o tonel. Era sempre a bater, não é? Mas não tinham visa de jogo. Iam só em frente, estão a ver? Portanto, era um bocado por aí. Ou é um bocado por aí. Isto é um regime em que uma parte grande das pessoas vive na miséria ou com fome. E o PCP dá apoio a tudo isto. Isto é uma loucura completa, com todo o respeito, sublinho, parece que o PCP enlouqueceu. Sendo que o PCP sempre faz voz da sua luta antifascista e isso acabou por surpreender muitos, claro. Mas pergunto ainda por causa da... Mas eles são antifascistas. Quer dizer, mais ou menos, não é? Há quem argumente que o comunismo é fascismo, como uma espécie de social-fascismo. Quer dizer assim, lá por tu seres antifascista não quer dizer que não sejas ditatorial e totalitário. Simplesmente preferes um tipo de ditadura diferente, que é o caso dos comunistas. Tu és antifascista, sou. Então, mas quem é que tu gostavas em termos de modelo político? A União Soviética era muito bom. Gulags e tal, a malta também passava fome na União Soviética.
não é? Também passava fome. Já nos esquecemos do Holodomor, não é? Já nos esquecemos, já ninguém se lembra. Portanto, pá, eu não percebo isto. Surpresa para quem? A reação do Partido Comunista da Venezuela, eles dizem que o PCP português está a privilegiar a situação geopolítica acima de tudo, e Bernardino Soares diz que esta situação, estas opiniões, serão debatidas num quadro de fraternidade. Pá, desculpem estar a interromper, mas num quadro de fraternidade, a malta a morrer na Venezuela, a passar fome, e vêm falar de fraternidade. Pá, que falta de noção. Sim, é tudo sempre com grande fraternidade, tudo com grande transparência, mas a grande questão é assim, o Partido Comunista tem sempre esta posição. Se de um lado está os Estados Unidos, o Partido Comunista está sempre contra. Nem que aconteça o que aconteceu na Ucrânia e agora na Venezuela. Agora, para além desta loucura, o Partido Comunista desta forma está-se a suicidar. Está-se a suicidar em direto, na praça pública, e a um ritmo impressionante. Eu acho que estas posições do PCP relativamente à Ucrânia e agora relativamente à Venezuela, eu acho que nem os eleitores do PCP as compreendem. Nisso, o Bloco de Esquerda é mais estratega. O Bloco de Esquerda passou a década de 90 toda e o início dos anos 2000, década de 90 não, o Bloco de Esquerda, mas era o PSR e os outros partidos, a apoiarem a Venezuela e etc., e nomeadamente o Hugo Chávez, já com o Bloco de Esquerda nos anos 2000, e hoje em dia até se distanciam mais, tentam disfarçar e tal, e não sei o quê, mas ao menos tentam, fazem por isso, pelo menos estão a tentar. O PCP não. Então-se a... Não posso concluir o raciocínio. Nem os eleitores e provavelmente até os militantes as compreendem. Ou seja, numa palavra, desta forma o Partido Comunista Português está a cavalgar a um ritmo acelerado a sua sepultura política. Ainda bem. Portanto, só temos que agradecer ao Paulo Raimundo. Grande Paulo. Obrigado. Nunca é tarde para chegar tarde, o PCP durou mais do que 100 anos, mas estaremos cá para festejar o dia em que o PCP se vai embora do Parlamento. Sério. E depois era giro se fizessem um almoço de celebração do encerramento da presença política do PCP no Parlamento e pagavam vocês, não é? Que não era propriedade privada. Sabem que o PCP é o partido político em Portugal com mais património. Se não é o partido político com mais património, é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Portanto, eles são contra a propriedade privada, mas são os que têm mais propriedade privada. Impressionante. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Comentem o que acham relativamente a isto. Metam um gosto no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores aqui no segundo canal. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.